E deixa eu te falar uma coisa engraçada, é que pessoas que têm deficiência em buscar sabedoria e desenvolver inteligência adoram julgar as pessoas e dizer eu não gosto de fulano, eu não gosto de ciclano. E quem é sábio e está desenvolvendo inteligência adora aprender, seja com quem for, né? Então, apesar de eu não tinha uma opinião formada sobre você, porque eu não estava ligado em todas as informações, eu decidi aprender com quem venceu um programa que talvez eu não venceria. Então, como é que é as estratégias dele? Como é que foi a inteligência emocional para ficar calmo sendo acusado num paredão? Como é que... Então, dando já um conselho para você que está escutando, nunca julgue uma pessoa. Primeiro que a Bíblia diz, não julgueis para não ser julgado. Você vai ser julgado na medida que julgar as pessoas. Segundo, tenta entender o histórico, da onde essa pessoa veio, o que ela passou, né, para entender as atitudes, para tentar pelo menos entender as atitudes dela hoje. O nome disso é empatia, você se colocar no lugar da outra pessoa. E terceira coisa, não existe alguém que não possa te ensinar. Esses dias, ou talvez eu não tenho assim na memória a data, mas há uns meses atrás, um tempo atrás, eu estava fazendo um voo, entrei no aeroporto de Congonhas, no banheiro, eu fui no banheiro do aeroporto e tinha um senhorzinho assim limpando o banheiro. E quando eu entrei na cabine, ele já se posicionou atrás de mim, assim, com aquele rodo, com aquela vassoura. Eu olhei pra trás e falei, ô senhor, aconteceu alguma coisa? Ele, não, tô esperando você acabar. Eu falei, mas eu acabei de entrar, o senhor acabou de sair da cabine limpando, eu entrei, você já tá aqui atrás? Ele falou, é porque é muito ruim limpar sujeira acumulada. Assim que você saiu, eu já limpo. Porque eu já deixei acumular algumas vezes e depois ninguém consegue. É muito nojo. Você não consegue lidar com sujeira acumulada. Então eu prefiro ficar esperando o cara acabar para já limpar o banheiro. Então aquele senhorzinho, que é lavador de banheiros, me ensinou naquele dia uma preciosidade de sabedoria. Mas por que ele me ensinou? Porque ele é sábio? Não, porque eu estava disposto a aprender com qualquer um. Com quem pode ensinar através de uma história, de uma superação, de alguma coisa. Então, é muito importante que você que está nos escutando aqui no Brunecast, ou você que está escutando em qualquer outra plataforma, que você consiga aprender com as pessoas. Essa é a característica de quem está buscando a sabedoria e desenvolvendo a inteligência. Arthur, agora, como é que você lidou com a fama? Porque não é fácil, mexe muito com a cabeça, né? A gente vai almoçar junto hoje, todo mundo tira foto, todo mundo quer saber de você. Como é que é lidar com isso? Como é que você lida emocionalmente com a fama? Porque eu aprendi uma coisa, eu não sei se concorda. As pessoas querem ser famosas sem ter ideia do que Isso aí. O peso da fama é muito grande. Aliás, eu costumo dizer que a fama não traz nada de bom pra ninguém. É porque a fama te permite a ser relevante, mas nem todo famoso é relevante. Exato. Nem todo famoso é relevante. Então, se você conseguir usar a fama, que eu acho algo negativo, pra ser relevante na vida das pessoas, aí vale a pena o peso. Mas quem é famoso e não é relevante na vida de ninguém, ou seja, não transforma a vida de ninguém, acaba que a fama é só peso. Como é que você enxerga a fama? Como é que você lida com isso? É uma curiosidade que eu quero entender. A questão é a seguinte, a fama, ela pra mim nunca foi a causa de eu querer ser o que eu sou, né? De eu querer ser artista. Ela sempre foi uma consequência. Eu sempre soube que ela seria uma consequência de eu fazer um bom trabalho no que eu tava querendo fazer, que quando eu comecei era atuar. Então, comecei atuando, depois comecei a me envolver na música também e fui levando as duas carreiras em paralelo. Então, eu sempre soube que se eu conseguir desenvolver um bom trabalho, né, seja na atuação, seja na música, consequentemente, eu vou ficar famoso. Ela sempre foi a consequência pra mim. Eu ouvia muitas pessoas dizerem que a fama era difícil, era pesada e tal, mas eu não fazia ideia do que de fato era, porque eu nunca tinha sido famoso. Eu falei, tudo bem, deve ser tão legal, mas vamos lá, vale a pena, né? Diante do meu sonho, do que eu quero fazer e tal. Hoje, olhando o cenário, eu penso o seguinte, se eu soubesse que a fama tinha esse peso todo, Esse custo todo. Inclusive emocional, o custo emocional, cara. Exatamente. Talvez, muito talvez, eu não teria começado. Uhum. Porque um preço muito alto. Uhum. E as pessoas que não são famosas, não têm essa realidade, elas não fazem ideia. Elas acham que é uma coisa muito diferente do que de fato é. Só para as pessoas sentirem um pouco do peso da fama, qual é o preço mais alto que a fama cobra? Bom, primeiro é você não ter privacidade nenhuma, né? Você não tem privacidade nenhuma. Então, peraí, deixa o pessoal sentir um pouco isso, que senão a gente fala e eles não sentem. Você que está escutando e não está dirigindo, pode fechar o olho. Imagina tudo que você faz escondido, alguém revelar para o Brasil inteiro. Isso é ter a privacidade
O Wesley tá rindo, gente. Será que é uma confissão? Meu Deus do céu. Ele nem disfarça. Não, mas para pra prestar atenção. Não é nem escondido, é qualquer coisa. Não, né? mas eu tô falando pra pessoa sentir, a pessoa que tá agora escutando em algum lugar, ela saber o que é ter a privacidade invadida. Uhum. Né? As suas conversas do WhatsApp, as suas brigas com o seu pai, com a sua mãe ou com o seu marido. Imagina isso vazar em algum lugar porque você é famoso e a pessoa tem interesse que aquilo vaze em troca de like. Isso é ter a privacidade invadida. Só para você sentir um pouquinho o preço que é, o alto preço da fama. Você nunca consegue fazer nada sem ser filmado, sem ser fotografado e sem as pessoas te julgarem por aquilo. Isso. Aí, essa é uma coisa. Outra coisa é as pessoas, por você ser famoso, acharem que elas têm o direito de te julgar, né? Então, elas partem do princípio de, se você escolheu a vida pública, nós temos direito de julgar você pela situação que for. E eu acho que o mais complicado de tudo são as coisas que não são verdade, que viram verdade, e não tem como mais você desmentir, porque você não vai ter voz. Então pensa que uma história que não é real, um grupo de pessoas se junta, pega aquela história que não é real e começa a bater nessa história, essa história vai ganhando peso, vai ganhando proporção, vai ganhando tamanho, não tem como mais você desmentir. E aí, essa história, ela ganha um peso muito grande, você, na justiça ou qualquer outro lugar, você consegue provar que aquilo não é real, não existe a mesma repercussão. Claro. E acabou. Aquela lá virou verdade. Esquece. Então, esse é um peso muito grande, emocional, que te causa, né? Que você fala, cara, mas não é verdade. Você fala, ei, não é verdade. Já era, já foi, já passou. Então, eu acho que esses pontos são pontos que são... que quando eu coloco na balança, eu falo, putz, não vale a pena, entendeu? Nesse sentido. Aí, o que faz valer a pena? Putz, as pessoas que se identificam, que gostam, que se espelham, que mandam mensagens positivas, que torcem, que você vê que o que você fala impacta na vida das pessoas. Por exemplo, tem gente que está escutando aqui hoje que ouviu alguma história que eu contei e que ela estava na dúvida, ou que ela não estava acreditando nela, ou que ela achou que não era possível e agora ela vai fazer acontecer. Isso mudou algum movimento na vida dela. Putz, pra mim isso valeu pra caramba, cara. Isso pra mim é o que faz sentido. Entendeu? Então, se eu não puder impactar a vida da outra pessoa de alguma forma, pra mim perdeu o sentido. Porque assim, eu não posso acreditar, eu não acredito que Deus me permitiu chegar no lugar onde eu cheguei só porque ele gostava de mim. Ele falou assim, cara, eu gosto muito do Arthur. Eu vou dar pra ele fama, eu vou dar pra ele dinheiro, eu vou dar pra ele exposição, vou fazer ele campeão lá do Big Brother, vou fazer ele fazer um monte de novela só porque eu gosto dele. Só por isso. Esse é o propósito. Não consigo acreditar nisso. O que eu acredito é que Deus me deu essa oportunidade para que eu pudesse, de alguma forma, através da minha vida, com erros e acertos, e principalmente com os meus erros, porque eu acho que a gente só aprende nos erros mesmo, né? Eu poder impactar a vida de outras pessoas através